Onde está a casa de Deus? Uma boa questão, né? É bom saber onde está a casa de Deus. O aprisco. Lugar onde Deus pode unir a todos num abraço só. Então é bom a gente se reportar a quem? Para descobrir a casa de Deus. Vamos nos conduzir àquele que veio do alto. Qual o único que disse, eu vim do alto? Foi Jesus Cristo. Nenhum outro homem sábio da terra disse essa palavra, eu vim do alto. Buda não pode dizer que veio do alto. Nenhum outro homem, filósofo, religioso, pode dizer, eu vim do alto. Eu sei de onde vim. Mas aquele que disse isso, uma palavra inédita, eu vim do alto, foi Jesus Cristo. Esse pode dizer onde é a casa de Deus. Esse vai te dar o endereço da casa de Deus. Muita gente diz, eu vou na casa de Deus. Mas aquele que vai lhe dar o endereço certo chama-se Jesus Cristo. Mas onde eu vou encontrar a voz de Jesus Cristo? Tem também o endereço nos evangelhos. Ficou registrado para que as gerações pudessem encontrar o endereço da casa de Deus. O endereço verdadeiro. Que hoje encontramos muitas casas de Deus, milhares. Mas e o endereço verdadeiro? Somente aquele que diz, eu sou a verdade, somente ele pode nos dar o endereço da verdadeira casa de Deus. E nós devemos nos reportar a ela. Então Jesus disse e nos deu o endereço da casa de Deus. Ele que veio do alto, que sabe a origem, que é o alfa e o ômega. E é tão fácil. As coisas de Deus são tão fáceis que você vai dizer, eu já sabia. E eu concordo com você, você já sabe onde é a casa de Deus. Mas às vezes as muitas interpretações do mundo te colocaram a casa de Deus numa outra direção. Então, temos que ir a quem? Aquele que disse, eu sou a verdade, para nos posicionarmos no caminho da verdade. E esse que disse, eu sou a verdade, chama-se Jesus Cristo. E ele nos deu o endereço da casa de Deus. E falou, gente, esse endereço, eu quero que todos vocês, meus discípulos, ele está falando para aquele círculo íntimo dele, anuncie por toda a terra, todas as gentes, em todas as
gerações. Em toda tribo, em toda língua, em toda raça, em todas as nações, anuncie o endereço da casa de Deus. Anuncie. E isso nos atinge, eu e você. Você que está aí do outro lado, isso atinge você também. Você não pode ficar de braço cruzado. Isso atinge a mim, a nós. O que é que ele pediu para anunciar? O endereço da casa de Deus. Qual é esse endereço? Solta homem logo. O endereço da casa de Deus. Ele falou, anuncie isso a toda tribo, a toda nação, a toda língua, a toda raça, a todos os povos. E quando você anunciar isso, você fizer essa lição de casa, virá o fim. Virá o fim. Não é fantástico? Não é maravilhoso? E qual é esse endereço, homem? Até hoje você não falou. Eu vou dizer agora. Você vai ficar sabendo o endereço da casa de Deus, segundo a visão, colocação de nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncie isso a toda tribo, a toda nação, a toda raça. Isso é urgente. Era tão urgente este anúncio dentro do coração de Jesus Cristo, que ele não quis ficar numa cidade. Ele sentia necessidade de ir para outra cidade de Israel e anunciar essa mensagem, o endereço da casa de Deus. Mas eles tinham a sinagoga, era o igrejismo deles. Por que Jesus tinha essa preocupação e urgência de anunciar o endereço da casa de Deus? Porque Jesus sabia da importância dessa mensagem, pois ele veio exatamente para isso, para que pudesse unir a humanidade num só templo, para que ele pudesse abraçar a humanidade como a galinha abraça os pintinhos, quando vê os pintinhos ameaçados pelo gavião, pelo nosso inimigo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra Satanás e suas hostes. Aí ele falou, pregue. Pregar o quê? Que o reino de Deus é chegado. 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 Aí está o endereço da casa de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que o reino de Deus está mergulhado entre nós. E nós não vemos. Estamos cegos. O véu das muitas interpretações humanas, esse instrumento que nos cega, não nos deixam ver que estamos mergulhados no aqui e agora, no reino de Deus. Há 2000 anos, Jesus pregou isso, o reino de Deus é chegado. Por que nós não enxergamos a casa de Deus, que nos abarca a todos? Essa proposta de Jesus Cristo, de que o reino de Deus é chegado. Simples. É que o reino de Deus é espiritual. Isto quer dizer que o reino de Deus tem a natureza de Deus. Deus é espírito. Deus é espiritual. Isso quer dizer que com os olhos da carne nós não vamos ver Deus. Temos que adquirir um outro instrumento para podermos ver Deus e, consequentemente, contemplarmos no aqui e agora a casa de Deus, que abarca todos, que o reino de Deus é chegado. A casa de Deus aqui na terra é o reino de Deus.
Captou a ideia? Você vê onde está a casa de Deus? A verdadeira casa de Deus está mergulhada aqui nesse mundo. Por isso que o Espírito Santo pôde descer na terra. Antes o Espírito de Deus não podia, porque ele é santo. Ele não podia estar na terra. Mas agora ele pode. Por quê? Por que agora ele pode? Está em toda a parte dessa terra. Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Aí está a causa fundamental que permite o estabelecimento, o assentamento do reino de Deus aqui na terra. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tirou o pecado do mundo. Deus não vê mais o pecado no mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Esse é o olhar de Deus. É assim que Deus vê as coisas. Pelo sangue de Cristo, com a lente do sangue de Cristo diante de si, pelos méritos de Cristo, Deus não vê o pecado no mundo. Por isso que Jesus Cristo pôde implantar agora o seu reino, onde ele é o sumo sacerdote. É uma boa nova, não é? É uma boa nova, né? E Deus agora pode enviar o Espírito Santo, que está aí com você, que está aqui comigo. E agora podemos dizer as palavras de Davi, o homem que era conforme o coração de Deus. De onde me fugirei do teu Espírito? Ele está em toda parte. O Espírito Santo está em toda parte, dentro do reino de Deus. Hoje você localizou a casa de Deus. Hoje você tomou consciente da casa de Deus. O reino de Deus. Isso vai nos unificar, porque quando nós chegamos à cruz, nos tornamos todos iguais. Preto, branco, azul, amarelo, vermelho, nos tornamos iguais. Na cruz nos tornamos iguais. Não há grego, não há judeu. Somos igualados numa só plataforma. A nova criatura, nascida da água e do Espírito. Os verdadeiros adoradores são os tais que Deus procura neste mundo. Deus não está procurando religioso, adoradores de templos, adoradores de quatro paredes. Não diz em lugar nenhum na Escritura que Deus está procurando adoradores de templos, de religiões, de denominações, de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são? Qual a identidade deles? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É você ter conhecimento das Escrituras Sagradas. É você ter conhecimento das mensagens de Jesus Cristo. Uma parte, aí está a verdade. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. E a outra parte é você ter conhecimento do Espírito Santo, das revelações do Espírito Santo. Por quê? Porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Uma grande chave. Os filhos de Deus com letra maiúscula, são dirigidos
pelo Espírito de Deus. Não é por pastores, por sacerdotes, por mestres, por doutores, por bacharéis de teologia. Mas os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo, que hoje está aí com você, está comigo, está dentro do reino de Deus. É uma boa nova, né? Hoje você conheceu o endereço da casa de Deus. A casa verdadeira. A casa que você não vê no monte. Está no monte ali, ó. A casa de Deus está naquele monte. Ah, não. Está aquele outro monte ali, ó. Lá está a casa de Deus. Não, está naquele outro monte. Não, está lá no outro monte. É assim. O povo é enganado por interpretações religiosas e perderam o verdadeiro caminho, o verdadeiro endereço da casa de Deus. Mas vamos voltar a Jesus Cristo, e nele nós iremos encontrar, pois ele é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E como caminho, ele pode dar o endereço certo da verdadeira casa de Deus, o reino de Deus. E Jesus disse: pregue essa mensagem a toda geração, a todas as nações da terra, a todas as raças, povos, línguas. E quando vocês cumprirem essa tarefa, virá o fim. Valeu, né? Hoje nós encontramos o endereço da casa de Deus, o endereço verdadeiro. Um endereço que nos unifica a todos debaixo das asas do Senhor. Com o mesmo Espírito, com o mesmo Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Valeu, né? Agora vamos ao poder de Deus que Ele nos deu. Pois em Apocalipse, lá no capítulo 5, pode ir lá no capítulo 5, o último livro da Bíblia, versículo 10. Você vai ver como Deus te vê. E eu vou antecipar aqui. Deus te vê como sacerdote. Você é sacerdote. E está dizendo que você tem autoridade. E vamos lembrar mais outro detalhe. Jesus disse: eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. Quem é essa força do mal? É o demônio? É o diabo e seus demônios, seus anjos. Aí está a força do mal. E Jesus deu mais autoridade. Ele falou: no meu nome você vai curar enfermo e expulsar demônio. Agora, para você se apropriar disso, você precisa ter um outro elemento, chamado fé, que é simplesmente crer nessa palavra. E sobre essa palavra você vai jogar sua rede, como Pedro jogou a rede. E quando ele jogou a rede sobre a palavra de Jesus Cristo, aconteceu o quê? O milagre. A rede veio cheia de peixes, num lugar onde ele bateu a noite toda a rede e não tirou um peixe, veio sem resultado, veio frustrado. Mas sobre a palavra de Jesus Cristo, crendo, tendo fé, aconteceu o milagre. Então nós temos que crer, pois a fé agrada a Deus. Quer dizer, Deus ouve aquele que tem fé. Vamos usar a nossa fé? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse poderoso nome, nós dizemos: todo espírito de morte, espírito de enfermidade, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Em nome de Jesus Cristo. Sai da nossa coluna cervical, dos nossos ossos, todo espírito de podridão, doença, enfermidade. Sai dos nossos órgãos internos, todo espírito de doença, enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Bato em retirada. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, em nome de Jesus Cristo. Bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo tipo de enfermidade, infecção, bato em retirada, no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora sai também da nossa mente espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, inveja, depressão, angústia, loucura. Sai de nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas espírito de pobreza, de miséria, de desgraça, de dívida. Saia de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Esses mesmos espíritos saiam de nossas nações, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.
Amém.